Queridos, olha só, vai ser um tempo extraordinário para nossas crianças. Olha só, nós estávamos conversando, estudando um texto, e eu gosto de fazer perguntas, principalmente por quê. Então, a minha vida toda eu perguntei por quê, por quê, por quê, por quê. A minha primeira pregação que eu fiz, que foi num encontro até de cura interior, foi sobre Davi. Novidade, né? Novidade, grande novidade. Eu vou passar depois o vídeo, o pastor Washington me liberando para pregar sobre Davi. Ele liberou. O pastor Washington até que fim ficou sábio, né? E aí, nós estamos conversando sobre Davi, por quê? Porque o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, queria ungir, e foi tentar ungir o mais velho, Deus falou, não é esse, foi o outro, não é esse, o outro não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí, Deus falou, não é um desses. Aí Jessé fez uma pergunta, olha só que pergunta que Jessé fez. Vem cá, o Samuel fez mais uma pergunta. Jessé, você tem mais um filho? Não, aparentemente eram todos que estavam ali. Mas uma pergunta fez uma grande diferença. Jessé, você tem mais um filho? Pai, tenho. É Davi, está cuidando das ovelhas do campo. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Bom, aí chegou Davi, Deus falou, é esse é ele, porque você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Unge. E ele ungiu Davi. A minha pergunta é, por que Deus olhou? Por que Deus olhou? Por que Deus colocou os olhos sobre Davi? É uma pergunta que nós temos que fazer. Ora, existe uma lenda, que Davi era um filho bastardo, que ele era filho bastardo, filho de Jessé com uma outra pessoa. E aí, ele era tratado de forma diferente, colocando para fazer um trabalho braçal. Aí, a minha pergunta é, como é que Deus encontrou Davi? Como é que Deus viu Davi? O que Davi fez que tocou no coração de Deus? Pergunta. Porque se nós nos sentiríamos esquecidos, nós nos sentiríamos rejeitados. Se houvesse um banquete, chegasse o sacerdote, o profeta, e de repente meu pai não me chama. Não, meu pai não me chamou. Imagina isso. O profeta Samuel, o profeta de Israel naqueles tempos, simplesmente eu estou fora, não posso. Então, eu fico pensando assim, por que Davi não se sentiu rejeitado? De brincadeira aqui, eu já falei várias vezes, eu sou filho do meio, né? Filho do meio é o filho sanduíche, que não é o mais velho, não é o caçula. O mais velho é importante porque é o mais velho. E o caçula é importante porque é o caçula. E aí sobra. A minha sorte é que eu ligo uma estatística nos Estados Unidos, que as pessoas mais importantes nas grandes empresas sempre são os filhos do meio. Nunca é o primogênito e nunca é o caçula. Entendeu? Não, isso é estatística, posso fazer nada, isso é estatística. Então eu fiquei satisfeito, que falei, peraí, uma compensação. Então, por que Davi não foi aquele cara rejeitado, aquele cara, não vou não, teu pai está te chamando, não vou. Não me chamou para o banquete. Por que Davi foi na maior tranquilidade? Gentil aspecto. Né? Chegou lá, estava de bermuda, skate, boné, e Samuel ungiu. Por quê? Querido, na sua vida você precisa falar por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí, bom, então e aí eu entendo que Davi tinha uma vida com Deus. Davi tinha um relacionamento com Deus tão grande, tão forte, tão expressivo, que substituiu a rejeição do pai. A rejeição do pai não fez diferença na vida dele. Por quê? Porque ele tinha uma experiência com Deus muito grande. Nós vemos isso nos seus salmos. Nós vemos isso nas suas relações. Então, eu preciso... Qual é a solução? A solução é eu ter um relacionamento com Deus tão forte, que vai substituir qualquer outra coisa. Que vai me suprir de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as circunstâncias.
Todavia, eu me alegrarei, mesmo que tudo dê errado. Todavia, mas para isso você tem que ter uma vida com Deus tão forte para você saber quem é esse Deus e quem é você nesse Deus. E Davi tinha isso. Eu fico imaginando Davi no seu mais, coloca aí 1 Samuel 16, 14, por favor. Eu fico pensando, Davi, né? Porque tomar conta de ovelha, aquelas ovelhas pastando, claro que ele está tomando conta, porque tem as feras, não sei o quê, mas interessante que ele cresceu no seu relacionamento com Deus. O seu tempo era precioso. Ele aprendeu a tocar harpa. Arrancou o pedaço do dedo. Tanto ficar lá, blim, 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 blim. Aprendeu, começou a cantar, começou a escrever salmos e compor. E por quê? Fome. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que é muito, muito, muito chato. Isso é muito chato. Nós fizemos um curso há muito tempo atrás sobre abuso de crianças, né? E nós falamos, tinha uma professora que veio, nós falamos, a professora falou estatísticas e falou como é que a coisa acontecia, e papapá, e como é que se ajudava essas pessoas abusadas, não sei o que e tal. E tinha muita gente na sala, muita gente. E uma senhora que se apresentou, disse que ela tinha sido abusada quando era criança e contou uma história terrível, e teve choro, e nós oramos com ela, foi terrível. Do meu lado tinha uma jovem senhora que eu conhecia há muito tempo. Há muito tempo que eu conhecia ela, muito tempo que eu conhecia. Trabalhava na igreja, ajudava e tal. E ela, assim, com a maior tranquilidade do mundo, ela falou assim, olha, essa história aí dessa moça é igual a minha. Eu também fui abusado. Dessa mesma maneira que ela foi abusada. Eu falei, o quê? Você? Mas como? Ela, como o quê, pastor? Mas como? Eu nunca soube disso. Não, fui abusado. Depois eu estava pelo meu pai, meus irmãos, primo, não sei o quê. Tinha lá nós éramos do interior, não sei o quê, papapá, coisa acontecia. Fomos abusados. Me espantou a maneira como ela me contou isso. É como ela tivesse assim, fica tranquilo, pastor, isso já está resolvido. Isso já está resolvido. Assim, vou fazer uma brincadeira aqui, como se tivesse assim, eu tomei uma Coca-Cola, resolveu tudo. Eu olhava para ela, como é que você resolveu isso? Me conta. Aí eu falei assim, olha, eu decidi não viver no meu passado. Eu me decidi não viver no meu passado. Então, eu fico pensando, caramba, Davi não viveu no passado. Davi veio o presente dele. E no presente dele, ele tinha uma relação com Deus tão forte, tão forte, tão forte, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque a experiência dele com Deus foi tão forte, tão forte, tão forte, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Nada fez diferença, a não ser o relacionamento dele com Deus. E Deus, lá no infinito, olhou e viu Davi. Caramba! A adoração de Davi, a oração de Davi, a fome de Davi, o compromisso de Davi, a beleza de Davi, tocou as vestes do pai. E aí tem um dia que acontece que Saul já tinha perdido, Deus já tinha tirado a mão dele sobre Davi, sobre Saul, e obrigado, hein? O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Próximo. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Os oficiais de Saul. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor.
Então aqui a gente já tem uma lição, dizendo o seguinte, que o louvor traz paz. O louvor acalma. O louvor te liberta. O louvor liberta. Aquele homem estava atormentado. Quando tinha louvor, ele era liberto. Imagina isso. Liberto. O louvor liberta. Meu Deus. Que coisa forte. Então, querido, quando você acordar, liga um louvor. Vai no louvor. Começa seu dia já livre de pensamentos, cobranças, etc. Tocar a harpa, então tu te sentirás melhor. Próximo. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e traga-no aqui, até aqui. Toque bem. Eu quero. Vai lá, acha alguém que toque bem. Próximo. E um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Espera um pouquinho. Nós estamos no reinado de Saul. Alguém chega e fala assim: nós temos que arranjar um tangedor de harpa aí para fazer um louvor aqui para libertar Saul. Saul está debaixo de opressão. Então imagina o povo diz: não, eu tenho um parente, eu tenho um tio, eu tenho um primo, eu tenho meu irmão. Vai pagar? Vai, então, quanto é? Não sei o quê, eu quero. Não, mas onde tanger a harpa para o rei? Todo mundo tinha um palpite para dar. O reino de Saul é caracterizado pela carne, vontade humana. E, no entanto, alguém chega e fala assim: eu conheço um. Então, isso já me incomoda. Eu fico, por que isso, hein? Não tinha Facebook. Não tinha Instagram. Não tinha YouTube. Como é que o cara lá, perto de Saul, fala uma coisa dessa? Como é que o rapazinho, o garotinho, o tocador de harpa, lá no meio do campo, lá no meio das ovelhas, lá no desconhecido, chega no reinado de Saul, no reino de Saul, no palácio. Provérbios fala: se você for um mestre na arte, você vai visitar palácios. Foi o que aconteceu com Davi. Devia ser tão forte a experiência dele, tão forte, que aquilo vazou. Chegou até o palácio. Então, alguém podia dizer: não, muito novo, não sei o quê, é uma tribo diferente da nossa, não, Jessé, não. Mas os caras dizem: eu conheço um de Jessé, filho de Jessé. Ou seja, ele era filho de alguém. Isso fala de raiz. Isso fala de estou ligado a. Tinha ligação. Eu estou ligado a quem? A Jessé. Filho de Jessé. Interessante isso. Que sabe tocar harpa. Mas só sabe tocar harpa. Não, ele sabe tocar harpa e mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa me chama a atenção. Esse mais alguma coisa me chama a atenção. É um guerreiro valente. Ou seja, o que Davi fez contra o urso, contra o leão, vazou. Valente. Porque olha só, Davi podia saber tocar harpa muito bem, mas Davi podia ter falhas no caráter. Então, não, é complicado. Não mexe com ele, não mexe. Cheio de mimimi, nossa. Briga à toa. Não. Deixa ele quieto, Sabe tocar? Toca bem, mas é complicado, garoto. Sabe tocar bem. É guerreiro valente. Olha só, não tem medo, destemido, sabe falar bem. Ou seja, Davi treinou. Davi aprendeu.
Davi teve o coração de discípulo. Davi teve o coração de aprendiz. Eu quero aprender. Aprender a falar bem. Aqui ninguém lembrou dos outros filhos de Jessé, que eram maiores, mais bonitos, guerreiros. Eram guerreiros. Tanto que eles, quando os filisteus se levantaram contra Israel, os filhos estavam lá, na frente da batalha. Davi não. Davi estava cuidando de ovelha. Mas mesmo assim eles disseram, ele é guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. Aqui ninguém falou que ele era lindo. Não, tinha uma boa aparência. Deve ser uma pessoa respeitosa com todos. Sabe falar bem. Tem boa aparência. Boa aparência fala que ele não escandalizava ninguém. Cara legal, bacana. E o Senhor está com ele. Amém. Eu, recebendo um currículo desse, eu contrato esse rapaz. Você contrata? Você contrata esse rapaz? Eu contrato. Por quê? Ainda por cima, o Senhor está com ele. Gente, eu não estou falando de um popstar. Eu não estou falando de um cara que está na televisão às 20 horas. Não estou falando de um apresentador de televisão. Estou falando de um garoto que tocava harpa, que cuidava de ovelha, lá no meio do campo, no desconhecido. Então eu fico falando assim, por que, hein, pai? Por que, hein, pai? Por que, hein, pai? Eu fico perguntando para ele, por quê? Por quê? Por quê? Parece que as crianças que perguntam, por quê? Está chovendo, por quê? Porque está caindo água, mas por quê? Dá licença, fica quieto. Eu fico falando, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por que tudo isso? Um dos oficiais respondeu, conheço sim um filho de Jessé que sabe tocar harpa, é guerreiro, sabe falar bem, tem boa aparência. E o Senhor está com ele. Sabe, Saul, esse Senhor que você, esse Deus que você deu as costas, está com ele. Está com ele. Agora, por que Davi fez isso? Por que Davi conseguiu isso? Por quê? A única resposta que eu tenho foi seu tempo a sós com Deus. É a única resposta. É a única resposta que tem, não tem outra resposta. Quanto tempo você passa a sós com Deus? Sem telefone, sem barulho, sem você estar olhando o celular o tempo todo. Porque para mim, a única explicação é que ele tinha um tempo de qualidade com Deus. Porque às vezes, ele estava assim, sem nenhuma preocupação de que alguém não estivesse vendo. Não, ele estava lá no meio do mato. Lá no meio do mato. Tomando conta de ovelha. Sabendo notícia que houve banquete do pai, que o pai fez isso, que o pai fez aquilo, que os irmãos vão para a batalha, e ele está lá, tomando conta de ovelha. Mas o tempo que ele tinha com Deus foi tão forte, que isso extravasou. Foi embora, se espalhou. Eu fico pensando assim, cara, que coisa sobrenatural. Isso é sobrenatural. Isso para mim, as coisas que você faz em secreto são mais importantes que as coisas que você faz no público. As coisas que você faz secretamente são mais importantes que as coisas que você faz em público. Aqui, está vendo um homem, primeiro, sabia quem Deus era. Não tem dúvida quanto a isso. E ele fortaleceu tanto o seu relacionamento com Deus, que virou uma corda, uma corrente tão forte, que serviu para a vida dele toda. Todas as circunstâncias que Davi passou, foi porque Davi tinha um tempo a sós com Deus, um tempo a sós com ele, Davi. Porque a nossa dificuldade de ter tempo com Deus é que a gente não sabe lidar
Conosco. Tempo a sós com você. Você não tem paciência com você. Porque quando você tem tempo a sós com você, você começa a fazer perguntas que precisam de respostas. E quando você está no trilho do crescimento, você vai conseguindo as respostas dia a dia e vai evoluindo, vai crescendo e vai se libertando. O problema é quando você tem um tempo a sós com você e você não sabe resolver, ou não quer resolver. Eu nunca vi um assunto tão importante na igreja do que perdão. Perdão, perdão. Muita gente precisa perdoar e muita gente não perdoa. É impressionante. É impressionante. Você pode chegar, mexer na mochila do cara, mexe na mochila dele que tu vai encontrar uma notinha promissória lá, dobradinha, velhinha, mas está lá a notinha promissória. Fulano de tal me deve. Davi, se você olhar essa mochila dele, não tinha nada. Resolveu tudo com o Pai. Resolveu tudo com o Pai. O Senhor é meu pastor. Você sabe qual é a melhor tradução de Salmo 23:1? Não terminei ainda. O Senhor é meu pastor e Ele me basta. E Ele me basta. Deixa eu ler aqui um texto na Bíblia, está em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. A doença do século hoje é a ansiedade. Doença mesmo, ansiedade, é a doença do século. Ansiedade, por medo do futuro, não é medo do futuro, uma ansiedade tão grande, tão louca. Outro dia um cara milionário falou o seguinte: os milionários sofrem de ansiedade. Eu falei para ele, olha, quando eu for milionário, eu não vou sofrer de ansiedade. Então, não vou ter esse problema. Então, sabe o que o cara falou? O cara falou o seguinte, que os milionários querem ganhar mais dinheiro. Isso dá ansiedade. Porque eles têm risco, porque eles inventam, eles querem conhecer mais coisas, abrir mais negócio, querem ganhar mais dinheiro. É ansiedade. E depois o milionário tem medo de perder o dinheiro, tem medo de perder o dinheiro. Isso gera ansiedade. Então, meu irmão, ansiedade não é privilégio de ninguém, nem de raça, nem de cor, nem de situação financeira, nem de status, nada. Ansiedade é o mal da humanidade, nós estamos vivendo isso. E a ansiedade não me deixa ter um relacionamento comigo. A ansiedade não me deixa ter um relacionamento com Deus. Porque eu sempre vou estar preocupado com o futuro. Isso me rouba. Filipenses 4, 6, eu vou ler até o 9, tá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Ele. Segura um momento aí, segura. Não, falta para você. Não andeis ansiosos. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, você tem ansiedade, você precisa resolver isso. Todos nós sofremos de ansiedade. Todos nós sofremos. Vamos botar todo mundo na panela? Vamos embora? Todo mundo. É preocupação com o futuro, é preocupação com o dinheiro, é preocupação com o filho, é preocupação com estrutura, é preocupação com a casa. Sempre sofremos ansiedade, que é futuro. Então aqui ele diz, olha, não ande ansiosos, por coisa alguma. Mas aí vem o remédio, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, ele está dizendo assim, você tem ansiedade? Tem. Então agora vem um remédio. O remédio é o quê? É oração, súplica, ação de graças. Vamos lá, verso número 7. E a paz de Deus, oh Deus, fala a paz de Deus, fala. A paz de Deus. Paz com Deus, paz de Deus, olha assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. A paz de Deus, a paz de Deus, coisa mais preciosa. A paz é a única maneira que você tem de guardar a bênção.
A paz tem um significado de ser uma vasilha, de ser uma vasilha onde caem as bênçãos. De repente não cai muita bênção. Mas, plim, 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 vai enchendo o copo. Não vai enchendo o copo. O que acontece? Se você não tiver um copo, você vai aqui na mão. As bênçãos você vai perder. Você precisa de uma vasilha. Às vezes você é tão abençoado, mas não tem como recolher essas bênçãos. Por quê? Porque você não tem paz. Se você tiver paz, cada bênção, plim, está contigo, é minha. Outra bênção, plim, cai contigo. Caramba, amém. Vou fazer uma pergunta para você. Se eu botasse na sua conta $1 milhão, fazer dólares logo para ti, o que você faria com esse dinheiro? Eu sei que você vai dar o dízimo, calma. A gente vai fazer, calma, não precisa falar isso. Dá o dízimo, vou dar metade para o pastor terminar logo essa obra. O que você faria? $1 milhão, o que você faria? Eu pegaria minha esposa e a gente ia viajar bastante. Bom, vamos lá. E se eu desse para você $10 milhões na tua conta amanhã, o que você faria? Aí já comprava o mundo, eu já comprava avião. Né? Eu comprava avião, hotel, tudo, e vamos embora. 10 milhões, pensa, $10 milhões na tua conta. Bum! Entendeu? Eu comprava uma casa com campo de futebol enorme para eu jogar bola, porque aí, meu irmão, eu ia jogar bola. Ninguém ia me deixar no campo. Você não, agora não, depois. Entendeu? A bola era minha, o campo é meu, o vestiário é meu, tudo é meu, então o campo é meu. A primeira coisa que eu ia fazer é comprar um campo de futebol. Tá legal. E se eu dissesse para você que você está com um problema de saúde tão grave e que você vai ter que gastar os $10 milhões para pagar para o seu problema de saúde? O que você faria? Você gastaria os $10 milhões para a sua saúde? Sim ou não? Você pagaria? Não, pega, raspa tudo, dá para o médico, acabou, e vão embora. Daria ou não daria? Daria ou não daria? Então tá. Então por que você então acorda tão ansioso? Se você está vivo, se o seu pulmão está funcionando, se você está respirando. Por que tanta preocupação? Adiantaria $10 milhões na tua conta se você não tivesse saúde? Claro que não. Não adiantaria de nada. Mas você vive numa ansiedade. Eu quero ter. Davi lá em cima da rocha, lá, uma rochazinha, uma pedra lá, ele com o teclado, ele pensando em Deus. Ele assim, não. Porque toda vez que você para pensar, você para assim, o que eu estou perdendo? O que vai faltar? Eu sempre penso naquilo que vai faltar, o que eu estou perdendo. Eu não penso naquilo que eu posso desenvolver com Deus, eu posso ter um relacionamento com Deus a tal ponto que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. A ansiedade me rouba. A ansiedade é um ladrão que me rouba dia e de noite. Força, energia, paz, unção, relacionamento com Deus. E aí eu fico a vida inteira buscando alguma coisa que eu não vou pegar. Porque depois que você pegar alguma coisa, vai aparecer outra. Que você não tem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que a paz de Deus excede todo entendimento? Por quê? Porque mesmo que a oliveira minta, não tenha gado no curral, não tenha ovelha no campo, não tem nada, eu me alegro. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Por quê?
Porque eu tenho uma paz de Deus que excede todo entendimento. Isso guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda a minha saúde. Eu estou cansado de ver pessoas que têm problemas de saúde porque tem culpa. Culpa. A culpa mata, a culpa esmaga, a culpa dilacera, a culpa rouba, a culpa sangra. Isso faz com que as pessoas vivam eternamente na culpa. Quando Davi estava lá tocando harpa, aí alguém disse assim, você não está lá com teus irmãos, sabe por quê? Eu chamo isso enviados do capiroto. Davi, sabe que eu sou teu amigo, né, Davi? Davi, sabe que eu sou apaixonado por você, né? Mas sabe, eu vou falar a verdade, Davi, vou falar a verdade contigo. Vou falar a verdade. Ninguém fala para você. Mas sabe por que você está aqui, cuidando de ovelha aqui o dia inteiro, sabe por quê? E os teus irmãos estão lá no banquete? Porque você é filho bastardo. E pá! Bastardo. Aí o cara pensa, bastardo. Eu sou bastardo. A minha vida, eu nasci desse jeito. Não tem solução. Então, muitas vezes, as pessoas carregam culpas o resto da vida. E uma ansiedade imensa. Por quê? Porque querem mudar aquele quadro, aquela situação, aquela maneira de viver. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. Guardará o coração e a mente. Uma vez eu fui atravessar uma rua, Ruth era pequena, Ruth era pequenininha, sabe aqueles, Ruth era muito gordinha, andava assim, as perninhas grossas. Aí a Ana, minha esposa, maravilhosa mulher, fala, bem, conforme a altura do bem, eu já sei o que é. Vai lá embaixo e compra não sei o quê, não sei o quê. Era só atravessar a rua, o mercado ficava na frente. Eu morava em Goiânia, só atravessar a rua. Aí eu peguei a Ruth, vamos lá. A Ruth foi comigo. Quando eu estou atravessando a rua era só uma mão. Os carros vinham de cá para cá, os carros vinham para cá. Sempre. Já morava ali há algum tempo, alguns anos. Então eu atravessei com a Ruth, olhando para o lado esquerdo. De repente, meu irmão, passou um carro. O cara ainda gritou alguma coisa. Acho que falou alguma coisa da minha mãe, não sei o que foi. Não sei, acho que ele conhece, de repente conhece minha mãe, não sei. Ziu! Eu vou. Quando eu olho para o lado direito, carro. Eu falei, gente. E eu fiquei desesperado, porque veio um ônibus, o ônibus passou assim, o carro. Aí eu olhei para cá, um passo para trás, um passo para frente, fiquei ali, muito carro. E eu segurando a mão da Ruth, eu olho para a Ruth está tranquila. E nós estávamos cantando uma música em casa, estava tocando uma música lá em casa, e ela estava cantando a música. E ela cantando a música, tranquila. Mas não, pai, eu desesperado. Tão desesperado que eu peguei ela, botei no colo. Se morrer, a gente morre dois juntos. E aí, então, quando eu passei para o outro lado, o cara falou assim, a mão mudou desde ontem. Eu não sabia. Mas o que eu fiquei impressionado, que naquela circunstância difícil, ela estava segurando a minha mão. E porque ela estava segurando a minha mão, ela estava tranquila. Que mão você está segurando? Mão de quem você está segurando? Mão de quem você está segurando? Mão de quem? Mão de quem você está segurando? Ansiedade, meu querido, não é tá tudo bem, não. Mas olha só,
Quando você lê Filipenses, fica sabendo de uma coisa. Paulo estava preso. Lembra disso? Paulo estava preso em Filipenses. Estava tudo bem, não. Mas estava preso. Ele estava preso e escreve uma carta dessa. Ele estava preso e escreve uma coisa dessa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Está parecendo Davi no meio do mato, tocando harpa. Deus é Deus, é Deus, é Deus, porque é Deus, e porque é Deus, e lindo, lindo, lindo tu és. Paulo estava preso, mas na prisão ele escreveu as cartas. As cartas que nós temos na tua Bíblia foram escritas na prisão. Paulo estava preso, mas ele pregou para a guarda pretoriana. Muitos que estavam lá se converteram por causa de Paulo. Paulo estava preso, mas a igreja, nesse momento, estava sendo animada, motivada, fortalecida pelas palavras de Paulo. O que você quer dizer isso com o pastor? Eu estou dizendo que em qualquer circunstância, não foque nos problemas, foque em Deus. O que Paulo fez? Estou preso? Estou. Então vou escrever. Estou preso? Estou. Então eu vou escrever. Estou preso? Pô, tem 2 caras aqui do meu lado que não saem do meu pé. É, bonitão. E aí, Cornélios? Flávios? Tudo bem? Tudo bem. Você sabe por que eu estou aqui? Porque eu amo um homem maravilhoso chamado Jesus. E escuta, agora vocês vão ouvir. Vocês têm que me ouvir. E eu falando, e falando, e falando. E o cara, no final, ora comigo. Agora vai, prega. Vai e vive. Eu não vou perder tempo. Eu não vou deixar que problemas, circunstâncias venham me paralisar. Paulo escreve cartas. E nisso eu aprendo. Não olhe para os problemas. Olhe para Deus. Para o que Deus vai fazer com você nessa circunstância. Se você olhar para a circunstância, você naufraga como Pedro naufragou. Por que Pedro naufragou? Porque olhou para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Os 10 espias de Israel. Os 10 espias de Israel. Será que esses 10 espias vão estar no céu? Hein? Porque se tiver, nós vamos dar um couro nesses caras. Olha só, os caras foram lá. Eram 12. Os caras foram lá. Aí viram, gigante. Olha o gigante. Nossa, o povo é grande. Nossa, olha a fortaleza. Ih, olha só Jericó. As paredes de Jericó são grossas. A gente nunca vai conseguir passar por aqui. Eles não vão deixar a gente passar por aqui. Não sei o quê, não sei o quê. Eles olharam as circunstâncias. Esqueceram de olhar para Deus. Não olhe para as circunstâncias. Olha o que Deus pode fazer por você nessas circunstâncias. Eles não viram o Senhor, eles viram o gigante. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas roubam a nossa paz e nos levam para a ansiedade. Não importa o que você está passando, não importa o momento que você está vivendo, importa que você está colocando seus olhos em Deus, somente em Deus. A melhor forma de você se levar livre, ficar livre da ansiedade, é se ficar livre do seu passado. É você perdoar o seu passado. Você liberar perdão, sepultar, o perdão não tem mais força. Tem pessoas que hoje competem entre si, porque querem ser mais do que outros, porque lá atrás não foram. Então essa competição existe até hoje. Isso traz o quê? Ansiedade, traz enfermidade e assim por diante. A ansiedade vai roubar as suas forças. O começo da ansiedade é o começo da incredulidade. O começo da incredulidade é o fim da sua fé. Desenvolva uma confiança, porque você está em contato com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu só quero deixar uma pergunta para vocês. Coloca o Salmo 23 aí, por favor. Queria deixar uma pergunta para quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? A Bíblia fala que Deus mede o mar com a concha da sua mão.
que ele mede, que ele calcula, que ele tem uma balança, que ele calcula o pó da terra. Você imagina isso? Quando eu vejo o mar e eu vejo tanta água, eu digo assim, Deus é grande demais. Deus é muito grande, eu não posso nem entender como é que Deus é tão grande assim. Eu não posso entender, como é que eu posso entender como é que Deus é tão grande? Se Deus é tão grande, Ele vai fazer você vencer em qualquer circunstância. Qualquer circunstância, em qualquer circunstância. Mas para isso você tem que ter um relacionamento com Deus tão forte, que aquilo te arrasta para a presença dEle. Nada te prende. Ah, pastor, eu estou numa lama, a lama está até a minha cintura. Não tem problema, Deus pega você e tira você dessa lama. Te lava com o sangue de Jesus. Aí você começa a dizer, tudo posso. Em qualquer circunstância, tudo posso. Em qualquer circunstância, tudo posso. Naquele que me fortalece. Eu cometi uma falha aqui. Pregador novo, né? Volta para 1 Samuel 16 lá, 1 minuto. Já estou terminando. 1 Samuel. Eu quero 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Depois eu volto para o Salmo. O Senhor disse... Não. 1 Samuel 16, verso 14. Aí você vai passar agora 23... perdão, 15, 16, 17... Que toque o bem, trago aqui. 18... Tem boa aparência, o Senhor está com ele. 19. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem. Querido, você já leu isso na tua Bíblia, mas eu tenho certeza que você não olhou isso, não viu isso. Olha só. Envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Eu não quero aquele filho seu que é guerreiro, que aparece, que é bonitão. Não, eu não quero aquele que cuida das ovelhas. Olha só, ele não estava desocupado, ele era ocupado. Mas olha só, eu estou falando do palácio, lá do palácio. Estou falando do palácio. Fala assim, ô Jessé, me manda seu filho Davi, aquele que cuida das ovelhas. Você cuida de ovelha? Deus vai te achar cuidando de ovelha. Cuidar de ovelha é cuidar de pessoas. Quais são as 3 coisas que Deus mandou fazer? Puxa vida, vai chegar um dia, né? Antes de Jesus voltar, que vocês vão falar isso berrando, com raiva. Vamos lá, primeira coisa que Deus mandou você fazer. O pessoal lá de trás, o pessoal da geral, não fala, por quê? Não entendo. 1, 2, 3, a primeira coisa. Amar o próximo. Então ele fala assim, aquele teu filho que está ocupado, manda ele para mim. Aquele filho que tá dando uma de pastor, manda ele para mim. Aquele que cuida de ovelha, que coisa que ninguém quer. Todo mundo acha que dá trabalho. Não quero o fortão, bonitão, o cara né? Eu quero aquele que cuida de ovelha. Manda para mim. 20. Eu preciso dele. Saul falou isso para Jessé. Eu preciso dele. 20. Jessé apanhou um jumento, carregou de pão, vasilha de couro cheia de vinho, cabrito, e enviou para Saul, por meio de Davi, seu filho. 21. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. 22. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixa que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele.
23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul se sentia alívio e melhorava. E o espírito maligno o deixava. Destino tem a ver com propósito. Destino tem a ver com propósito. O teu propósito te leva para o destino. O propósito de Davi era servir a Deus. O propósito de Davi era adorar. O propósito de Davi era gastar tempo com Deus. Esse propósito levou ele para onde? Para o palácio. Onde todo mundo queria estar. Ele estava lá, sabe, do lado do homem. Endemoniado. Do lado do homem, endemoniado. Mas ele estava lá, do lado do homem, endemoniado. Por quê? Porque ele sabia tocar. Ele era homem de guerra. Poucas palavras. Se apresentava de gentil aspecto. Mais importante, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Querido, a mesma história de Davi pode ser a sua história. Você decide isso. Você decide isso hoje. Você tem a mesma história de Davi. Você tem a mesma história de Davi. Você decide hoje. Tempo a sós com Deus. Apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Davi não viu a rejeição. Você é um filho bastardo. Não. Não. Aqui, ó. Papai, quando começa a tocar, ele vem. A presença dele vem. Ah, mas você sofreu. Não importa. Eu não olho para o meu passado. Eu olho para Deus. Eu não olho para as ondas gigantes que querem me engolir. Não, eu olho para Deus. Ele cuida de mim. Salmo 23, por favor. Salmo 23, por favor. Quem escreveu esse salmo? Quem escreveu esse salmo? Quem escreveu esse salmo foi um homem no meio do campo, em cima de uma pedra, que adorava o Senhor. Onde não havia ansiedade. Onde não havia ansiedade. Não havia ansiedade. Não tem ansiedade. Não, estou buscando a Deus. Onde que as pessoas falavam, não tinha a mínimo efeito. Eu quero meu Deus, eu quero. Quando você acordar de manhã, você fala assim, eu quero meu Deus, eu quero meu Deus, eu quero meu Deus, eu quero meu Deus. Vai dois. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Em verdes pastos me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Ele era pastor. Ele tinha que conduzir as ovelhas para pastos verdejantes. Ele tinha que conduzir para águas tranquilas, porque se fossem águas movimentadas, a ovelha podia cair e se afogar. Porque a ovelha não conhece perigo. Ovelha não conhece perigo. Ovelha não conhece perigo. Precisa do pastor. Ovelha não conhece perigo. Fala assim para a pessoa do teu lado. Ele está falando de mim. Fala, ele está falando de mim. Ele está falando de mim, ele está falando de mim. Eu tenho certeza, ele está falando de mim. Ovelha não conhece perigo. Por isso que ele fala assim, eu tenho que ir na frente para quebrar todas as pragas, os venenos, para deixar um pasto pronto. 3, rápido, 3. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem escreveu isso foi Davi, lá no campo. Um homem que não deu lugar à ansiedade. Um homem que viveu o seu tempo. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Amém? Então, para você, meu querido, que sofre de ansiedade, minha querida, que sofre de ansiedade, aqui está o remédio. Esse aqui é o remédio. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, mesmo que as circunstâncias, mesmo que a oliveira minta, todavia me alegrarei. Por quê? Porque não temerei o perigo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem.
Aqui é o remédio, aqui é o remédio. Eu estou perguntando, Davi, por que Davi? Por que Davi? Ele está dando remédio aqui para a gente, ele está dizendo por quê. 5. Preparas o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Lá no campo, longe do seu pai, longe da sua família, longe do reconhecimento, ele está dizendo o seguinte: tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Amém. Amém. Não gaste a sua energia fazendo inimigo. Não gaste sua energia fazendo inimigo. Aqui Davi falou assim: eu vou fazer um banquete, mas um banquete legal. Vai ter que matar umas ovelhinhas aqui. E vamos fazer um banquete, meus inimigos vão sentar comigo. Os meus inimigos vão sentar comigo. Os meus inimigos, aqueles que se levantam contra mim, aqueles que querem me destruir, aqueles que falam coisas para destruir a minha fé, para me trazer ansiedade, esses inimigos estarão na minha mesa, olhando para mim e dizendo: poxa, Francisco, o Senhor é contigo, hein? Ô Francisco, pô, protegido de papai, hein? Deus é comigo. Ainda que a colheita, ainda que a videira não floresça, não é isso? Não floresça, não haja fruto da vide. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Deus está movendo aqui. Eu quero que você venha largar toda a ansiedade fora. Lança toda a ansiedade fora. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Buscai primeiro. Buscai primeiro. Buscai primeiro. Tem pessoas aqui que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Porque quando você tem uma experiência com Jesus, sabe o que acontece? Você vem. Você entende a palavra. Você lança fora a culpa, lança fora a ansiedade. Se você quer ter uma experiência com Jesus, se você quer ter uma experiência com esse Jesus, que vai levar todo esse fardo, todo esse peso dos seus ombros, se você quer isso, nós vamos cantar essa música. Você vem aqui na frente que eu quero te abençoar, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Esse convite é para você que quer receber, que quer ter uma experiência com esse Jesus maravilhoso. Amém.
Amém. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Eu quero orar. Amém. Pastora Ana Cláudia. Amém, amém, amém. Livra-nos de toda ansiedade. Livra-nos de toda ansiedade. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade não vão roubar a minha fé em ti, Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar em ti, meu Deus. Amém, queridos. Eu declaro o Salmo 23 dessa forma: o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Isso te basta. Você pode declarar isso comigo: o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Em todas as áreas da sua vida, isso te basta. Você não precisa de outro recurso. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Eu gostaria de te convidar, levanta as suas mãos agora e faz essa declaração. Deus, eu dependo de Ti, a minha vida está nas Tuas mãos. Eu não quero lutar as minhas guerras com as minhas forças, com a minha própria sabedoria, com o meu muito conhecimento. Eu quero depender de Ti, Senhor. Eu quero depender das Tuas estratégias. Eu quero receber a Tua sabedoria, a Tua direção para a minha vida. Eu sinto, Deus, em nome de Jesus, que essa é uma semana decisiva na vida de muitos aqui. Eu quero te dizer, querido, Deus vai te guiar para o melhor caminho. Deus vai te guiar para o caminho de cura, de restauração. Oh, Deus, orachara para cantar a súria andararás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seremos guiados por Ti, Senhor. Não seremos guiados pelas nossas emoções, pelas nossas dores. Seremos guiados por Ti, Senhor. Oh, declara isso: eu serei guiado por Ti, Senhor. Eu serei guiado por Ti. Em nome de Jesus, as melhores decisões são aquelas decisões guiadas pelo nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Posso orar com vocês? Posso orar com vocês? Queria agradecer muito a equipe maravilhosa. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado. Posso orar com vocês? Eu queria receitar um remédio. Você vai na farmácia e compra e está resolvido. Mas não é assim. É relacionamento. Deus quer relacionamento com você. Ele está ansioso por você. Tem um lugar na tua casa, tem uma poltrona, tem uma cadeira, tem um canto que você vai secar e você vai ter uma comunhão tão forte com Deus, tão forte com Deus. Quando você se levanta, tudo posso naquele que me fortalece. Todas as mentiras que o diabo plantou na minha vida caem por terra em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus.
Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa igreja ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus.